Salve, salve, galerinha, bom estar com vocês. Quem é o nosso autor de hoje? Auguste Comte. Esse cara que é muito importante para os estudos da sociologia, na verdade considerado como o pai da sociologia, né? E organizador, fundador também do positivismo. Nasce em 1798, morre em 1857, então vai viver um pouco mais da metade aí do século XIX, fundamentalmente importante. Por quê? Nós temos aí uma modernidade já consolidada. Nós temos a Revolução Industrial, nós temos o fortalecimento e crescimento do capitalismo, o fortalecimento da burguesia, enfim. Então o que esse cara vai pensar? O que está acontecendo com a sociedade? O que está acontecendo, professor? Porque antes disso você tinha uma sociedade organizada de forma, vamos dizer assim, extremamente rural, né? Você tem um período medieval onde a economia e a ordem social se estabelece principalmente no campo. Com a modernidade, com a industrialização, com a mudança de pensamento, com o capitalismo, né? Essas pessoas migram e as cidades ressurgem de uma forma extraordinária, só não estavam prontos para receber esse povo. E sabe o que vai acontecer? Esse cara está analisando, está dizendo assim, está uma verdadeira bagunça, é uma verdadeira desordem, é um verdadeiro caos. O que você enxerga? Uma sociedade que não, cidades que não estavam organizadas. Então você tem desemprego, fome, miséria, enfim. Uma série de fatores, violência, uma série de fatores em que ele não consegue compreender o que está acontecendo de fato. A gente precisa dar uma resposta para tudo isso. E qual a melhor forma de dar uma resposta? Sobre forte influência da ciência e da natureza, sobretudo a biologia. Aí tem uma relação direta com o pensamento de Darwin, né? O darwinismo social, né? Que é um processo que, já falo para vocês, é evolutivo da sociedade. Sacou, né? Então veja só, ele vai sofrer fortes influências dos ideais iluministas, ok? Porque, na verdade, ele é um pensador que vai nascer um pouquinho aí depois dessas revoluções gloriosas e principalmente a Revolução Francesa. Então, assim, vai estar fervendo a Europa. E é sobre essa influência que ele está ligado. Então, ele propõe esse curso, sai com uma física social, ou seja, uma ciência que vai analisar essa realidade social como um organismo vivo, ou um organismo social em que ele se assemelha à ideia do corpo humano, da própria natureza, enfim, sobre forte influência das ciências. O que ele quer dizer com isso? Que essa nova ciência ela é capaz de analisar os fenômenos sociais, né, e ser um instrumento de transformação dessa realidade, tanto física, transformação e domínio dessa realidade, tanto física quanto social. Aí surge uma ideia do lema de prever para prover. O que significa isso? Para colocar a ordem na sociedade, era preciso uma ciência que desse uma resposta para a análise desses fenômenos. Por que eles acontecem, quais as suas consequências e como a gente pode resolver isso. Ou seja, um controle da ordem social. Aí vem a ideia da bandeira brasileira, né? Por que o ordem e progresso? Por causa daqui. Ou seja, ter uma sociedade organizada e evolutiva, de um crescimento econômico, é importante se pensar em uma ciência que faça esse papel. Tá? E a sociedade brasileira, para aquela época do século XIX, estava precisando disso já no final do século XIX, vai sofrer forte influência disso, que é o quê? A ciência como resposta dos problemas, para todos os problemas, sobretudo também agora sociais, tá bom? Então, pensando nesse processo evolutivo de ordem social e política da história da humanidade, ele pensa o seguinte: nós temos 3 estados. É o que ele chama de primeiro estado teológico, sobre a forte influência dos deuses que determinavam como as coisas aconteciam. Terremoto, então é Deus fulano de tal que está chateado com a sociedade e mandou esse terremoto como uma resposta. Então ele diz que é um estágio primário, mas é um estágio de tentativa de explicação de ordem política e social das pessoas. Vem um segundo estado, que é um estado intermediário transitório, que é o metafísico, sobre forte influência da lei das naturezas e também do uso da razão, mas que para ele também é de uma forma abstrata, né? Estudo muito vago, essa explicação do transcendente. E por fim o estágio mais evolutivo, que é o estágio positivo, aonde surge aí a forte influência das leis da natureza, que vai sobretudo gerar um impacto muito grande para a construção da interpretação da sociedade e das leis sociais, ou das ordens sociais. O que significa isso? A realidade social deve ser traduzida sob a forma de leis naturais. Você tem um problema, um fenômeno, né? Vamos dizer assim. Violência. Então, o que ele quer propor? Qual a origem dessa violência? Qual é a causa? Desemprego? É cultural?
Qual é o problema? Então vamos analisar, vamos fazer experiências e testes, vamos fazer análise de outras sociedades, vamos trazer quadros comparativos. Por quê? Para análise dos fenômenos, além dessa neutralidade científica, ou seja, você tem uma ciência objetiva, porque ela sofre influência das ciências naturais, então não tem subjetividade, ou seja, dispensa esse juízo de valor, os preconceitos, né, os costumes, os valores, qualquer coisa que possa interferir na análise dos dados e no resultado final dos cientistas deve ser evitado. Então, por isso que ele propõe a neutralidade científica. E a partir de experiências dos fatos, dos fenômenos, é que você analisa esses fatos, testa e quantifica-os. Aí você tem uma conclusão do porquê eles surgiram, quais são as consequências dele, quais são os efeitos e como eles podem ser solucionados. Gente, de forma bem rápida e objetiva, e se cair no Enem ou em um vestibular, você não vai errar, porque você agora acaba de assistir essa aulinha, tá? E vai guardar na sua memória o seguinte: um cara que vem com os ideais positivistas perde a força da religião, então agora os deuses e a própria religião, né? Esse chamado período tradicional, ele vai ficar para trás, tá bom? Então a religião perde a força, porque quem substitui agora essa linha de raciocínio é a própria ciência, né? A força da ciência como uma forma de progresso e evolução da sociedade, da própria humanidade, beleza? De uma forma bem objetiva e rápida, é isso aí. Valeu, forte abraço e até a próxima aula. Salve, salve!